Olá, boa noite. Conforme a hora que você for ouvir esse vídeo depois, pode ser bom dia, pode ser boa tarde. Como vai você? Voltei para dizer que hoje nós teremos uma conversa bem interessante a respeito do nosso corpo. Qual a atenção que nós damos para o nosso corpo? Estou aqui afixando o comentário com o tema de hoje. Como vai você, pessoa ocupada? Como é que você cuida de si? Me diga aí. Conta aí como é que você cuida de si. Fátima Araújo aqui falando com você sobre o tema Seu Corpo Fala. Já parou para pensar nisso? Ele fala sim. E você sabe escutá-lo? Então hoje a proposta é tratar da conscientização ergonômica como autocuidado. E para contribuir nessa prosa desse início de noite, estará conosco a Cláudia Carvalho Campos. Já traz aí a sua água, seu café, seu chá, seu suco, para termos uns 35, 40 minutos no máximo de conversa, mas uma conversa bem produtiva, bem animada, nesse dia 25 de novembro de 2020, um pouco depois das 18 horas, bem no início da noite, e cá estamos para mais uma conversação com você, pessoa ocupada. É uma mistura de conversa com ação. E eu e a Cláudia trataremos sobre o corpo, sobre a linguagem do nosso corpo. E nós, com isso, ajudaremos a ampliar a sua percepção sobre o corpo. Como destinar maior atenção para esse nosso parceiro, que é o nosso corpo. E aí é bom lembrar que nos dias atuais, em tempos de pandemia, de distanciamento social, é bem comum as mulheres, uma jornada ampliada, um tempo maior de trabalho, mais atenção com os familiares, com os filhos que estão estudando, mas que não estão indo para a escola. E nessa jornada ampliada, entrou conosco aí a Cláudia. A mulher tem tido mais trabalho. Cláudia, dá uma boa noite para nós e na sequência eu te apresento. Boa noite, pessoal, tudo bom? Como vai, Fátima? Oi, Cláudia, minha querida, um prazer tê-la aqui conosco. Então, a Cláudia, ela é fisioterapeuta, ela é ergonomista, técnica em segurança do trabalho, consultora em qualidade de vida e bem-estar psicofisiológico, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Ela possui habilidades também e competências em fisioterapia no trabalho, fisioterapia clínica. Cláudia é uma autoridade nesse ramo. E ela atua num termo bem pouco falado, que é a fisioergoterapia. Ela vai explicar para nós o que é realmente isso. E é uma mistura aí de ergonomia, de humanologia, de fisioterapia, ajudando na qualidade de vida e no bem-estar na vida pessoal e profissional. É isso, Cláudia? Isso, falou até tudo demais. Passou tudo completo. Boa noite, gente. Essa mulher é o máximo, baixou o currículo completo. E aí, pessoa ocupada que nos ouve, já pode aproveitar essa beldade em pessoa aí, essa autoridade no assunto. E já disseram aí, ó, a Cláudia sabe tudo sobre esse assunto, então manda perguntas aí, pessoal. Pode encher a caixinha de perguntas, que eu vou olhando aqui e anotando o máximo. Já temos algumas perguntas aí antecipadas que nos foram enviadas. Mas antes eu convido a Cláudia para fazer um panorama geral.
que é isso mesmo, Cláudia? Esse olhar específico aí para o nosso corpo. E aí, passando para a Cláudia, depois eu volto para falar como é que geralmente nós vimos esse nosso corpo. Mas fala aí, Cláudia, nessa visão da fisioterapia. Tá, eu vou falar a visão da fisioterapia com a ergonomia e eu chamo humanologia. Por isso que eu brinco que é fisioergoterapia. Porque nesses anos todos, eu tenho mais de 25 anos, Fátima, dentro da área de saúde e segurança no trabalho. Quando se fala de ergonomia, geralmente associam muito ao trabalho, ao trabalhador, de uma empresa, de uma organização específica. Mas eu tento trazer ao máximo que eu falo que o ser humano, ele não é só profissional, ele não é só pessoal, ele é um ser global. Então, eu acho que não existe, você vai diminuir, mas não existe esse negócio de quando você entra na empresa, se dedicar 100% à empresa. Quando você está dentro de casa, se dedicar 100% dentro de casa. E principalmente nos dias de hoje, com essa quarentena, isolamento social, não tem como fazer isso. Então, o que é ergonomia? Né? Que fisioterapia, a maioria das pessoas sabem o que é, né? E o que é ergonomia? Ergo diz que é trabalho. Nomos, de mia, né? É de normas. Então, normas para se trabalhar. Mas eu falo que a ergonomia, ela pegando nessa amplitude, eu falo que não é normas para o trabalho, e sim, como você fala, Fátima, para a ocupação. Né? A pessoa que está ocupada, a pessoa que tem atividades, tarefas e subtarefas no seu dia a dia. E como você havia falado, essas tarefas, principalmente as mulheres, elas acabam fazendo um acúmulo dessas tarefas. Então, são tarefas durante uma ocupação. Eu posso estar agora ocupada, sentada aqui à frente do meu celular, estou com o meu computador, que eu tenho aqui o meu roteirinho, né? E quando eu estou trabalhando aqui, eu estou ocupada, digitando, fazendo alguma coisa. Quando eu saio daqui, eu estou ocupada com afazeres de casa. Exemplo, nesses afazeres de casa, lavar uma louça, por exemplo. Então, isso são tarefas e subtarefas dentro de uma ocupação. Pode ser ela uma dona de casa, pode ser um advogado, pode ser um fisioterapeuta, uma professora, e o acúmulo de toda essa ocupação, né? Então, na verdade, a ergonomia inspira cuidados para a saúde, qualidade de vida e bem-estar na vida pessoal e profissional do ser humano. Simples assim. Cláudia, e aí, olha o que acontece. Eu, enquanto pessoa, e possivelmente você que nos assiste, estamos acostumados a olhar sim para o corpo. A diferença é que não é para o nosso próprio corpo, nem sempre é para o nosso corpo. Tem até um livro bem clássico aí, que é O Corpo Fala, e nele nós aprendemos basicamente a perceber, a entender, a observar a reação do nosso interlocutor, que é a pessoa que nos ouve, que passa por nós, dependendo de como ela dá um bom dia. Observe que o nosso olhar, historicamente, ele está muito voltado, sim, para o corpo, porém para o corpo do outro. É comum nas baladas os olhares para os outros, aqueles corpos que mais interessam, em casa, o filho ranzinza. Eu olho muito para o corpo do filho nessa comunicação. Então, a proposta hoje, e a Cláudia veio contribuir com isso, é olharmos para o nosso corpo, para o próprio corpo. Tem até um post lá no meu perfil que relembra aquela questão lá de estar no avião, que as máscaras cairão. Colocar primeiro em quem? Em si próprio, para depois cuidar de quem está do nosso lado.
Então, a ideia hoje, nessa conversa, e permaneça aí conosco, porque ela vai durar no máximo uns 35, 40 minutos, é justamente voltarmos esse olhar para o nosso corpo. E aí, Cláudia, já tem uma primeira pergunta que chegou para nós, que é: como fazer para escutar o corpo? E aí? Como fazer para escutar o corpo? Fácil. Quando você escuta o seu corpo? Saber escutar é uma coisa, querer escutar é outra. Ah, bem lembrado. Né? Então, eu falo assim, que muitas vezes você tem uma dor, né? Ou você não liga para essa dor, acha que essa dor, como veio, ela vai embora, ou você acaba se automedicando nessa dor, e dependendo da intensidade desta dor, você vai procurar quem? Uma ajuda médica. É a mesma coisa. Tem vezes que você, sabe aquela coisa que a gente às vezes fala, você escuta, mas não ouve? É a mesma coisa com o corpo, né? Tem muitas dores que elas aparecem e você acaba não escutando essa dor, você deixando ela para lá. E essa dor, ela pode vir e passar, mas dependendo do que for, ela pode se agravar. Então, é interessante a pessoa escutar o seu corpo nos seus primeiros sinais, principalmente quando esses sinais e sintomas são persistentes. É essa hora de você escutar, parar e ouvir. Escuta e depois ouve. Olha aí que dica mais bacana, já respondendo a primeira pergunta, que é como escutar o corpo. E a Cláudia contribui conosco falando diretamente de São Paulo, capital. Eu falo de Goiânia. Quem está aí nos assistindo, escreve aí nos comentários de onde que você fala. E enquanto você faz isso, você que é uma pessoa ocupada, lembrando, pessoal, que sendo aposentado, sendo a dona de casa que trabalha tanto, e quem trabalha fora, para fins dessa conversação, é pessoa ocupada. E lembre, conversação, que é uma conversa para ação. A Cláudia já falou aí, olha, se veio a dor, dá atenção para ela. Ah, não, mas foi só uma dor no dedo, dá atenção para ela. Olha lá, canoa quebrada. Ai, gente, tem sempre alguém desse lugar maravilhoso para me dar vontade de voltar. Chapada Tô vendo Gaúcha, Minas gente legal Gerais, aí. São Paulo, capital. Olha, quem mais? Quem mais está assistindo de onde? Conta aí para nós. Eu já vi que tem Rio de Janeiro aí presente também. Vai escrevendo aí de onde você nos escuta. Cláudia, e agora? Você quer ir para a próxima pergunta ou quer fazer o entre-meio aí com o seu Vamos falar um com a sua... pouquinho da ergonomia de hoje, o que as pessoas devem fazer, principalmente nessa nova realidade que estamos tendo, que é a pandemia e a quarentena, e a gente está agora nem acabou a primeira onda, já estão falando de segunda onda, né? Então vamos dar um olhar um pouquinho mais para isso. E eu queria ressaltar o que você falou, Fátima. Pessoal, a ergonomia é para a ocupação. Ergonomia abrange tudo, desde o meio empresarial, comercial, doméstico, industrial, escolar, transporte, tudo. Vamos dizer que na vida das pessoas, 99,99% a ergonomia atua. Então, com o ritmo da nova vida moderna, aumentaram muito as doenças que são as psicológicas, físico, as doenças físicas e as sociais. Cláudia, que são doenças sociais, enfermidades psicofísico-sociais? Então, tem uma diferença. A física é essa que a gente está falando, né?
para escutar o corpo. Ela é fácil porque dói, mas tem outras doenças, as doenças psicológicas, emocionais, que são estresse, cansaço, depressão, ansiedade, que muitas vezes a gente não sabe escutar. Exemplo, muitas pessoas dormem, acordam muito cansadas e não respeitam o corpo. Então, uma dica para vocês que eu vou dar é uma dica muito simples. Eu, por exemplo, aprendi a escutar o meu corpo, mas eu aprendi a duras penas. Numa época na minha vida que eu estava cheia de coisas, cheia de problemas, tinha coisas gostosas, legais para fazer, mas tinha outras que não eram. Eu estava abrindo um super consultório, ao mesmo tempo estava com um problema familiar, foi tudo junto. E aí, simplesmente começou uma dor atrás da minha orelha. Eu achando que era cachumba, foi. Resumindo, em 2 semanas eu estava no hospital. Tinha dado um abscesso. O que é abscesso? O pus não saía, estava indo para dentro, indo para a minha medula. O médico achou até que poderia dar uma meningite. Nessa época eu tinha 35 anos, hoje eu estou com 55. Veio infectologista, fui para cirurgia, fiz uma cirurgia para remover. O que é? Eu sempre brinco. A gente tem sapos do dia a dia para engolir. O seu sapo pode ser do tamanho de um girininho, ou pode ser um sapo boi. Depende como você vai digeri-lo. Você pode pegar e cortar em várias partes, mastigar bem para engolir e deixar digerir bem. E aquilo sair normalmente da sua vida. Mas tem vezes que a gente não consegue. A gente quer pôr o sapo, engolir aquele problema de uma vez só, tentar resolver de uma vez e não consegue. E aí foi o que aconteceu comigo. Fui parar no hospital numa mesa de cirurgia. Não tinha nada, infectologia, nada, era puramente estresse. Olha, e quanto que é sério não escutar o corpo. E alguém até comentou aí que o corpo falou, não escutou e acabou tendo a paralisia facial. E outro comentário é que era desse jeito, iniciou a fazer atividades físicas, melhorou as dores e hoje, antes de vir aqui para conversar conosco, foi pedalar. Então, olha aí os exemplos de autocuidado e da ausência deles, que é quando o corpo fala e não se escuta o que ele diz. E dentre aqueles lugares lá de pessoas que falaram de onde nos escutam, que eu falei no bloco anterior, tem também daqui de Jaraguá, Goiás, uma cidade aqui do interior, e de Natal, Rio Grande do Norte, Bonito de Minas, em Minas Gerais. É isso aí, Cláudia. Então, esse assunto, ele rende muito o que se falar. Então, a Cláudia vai intercalando aí nos minutos que nós ainda temos de conversa, entre a resposta às perguntas e os apontamentos, as considerações que a Cláudia fará. E aí, lembrando mais uma vez, quando nós falamos aqui de autoconhecimento e de autocuidado, nós estamos sempre voltando para a própria pessoa. Entrou aí mais alguém de Chapada Gaúcha, Minas Gerais, a Luana, minha querida neta, que me deu bisneto. Olha, gente, eu sou bisavó, nem parece. Vixe Maria, que lindo, parabéns. Nem neto ainda eu tenho. Eita. Então, pois é. Então é isso aí, Luiz. O assunto realmente é importante, o corpo realmente avisa, bem lembrou aí a Suzana. E estamos aqui, eu e a Cláudia, para dizer o seguinte: agora volta aí o olhar para dentro. Porque até aqui nos ensinaram, aprendemos por conta nossa,
de olhar para o outro, se está flertando. Ó, o Luiz aí de Volta Redonda, Rio de Janeiro, já esteve aqui conosco falando de um assunto bem interessante. Então, até aqui, nós olhamos para o outro. Como que o outro piscou, como que o outro reagiu ao que me disse, como que ele falou para mim. E agora, o exercício é outro. O autocuidado é aquilo que só a pessoa pode fazer por ela mesma. Estamos aqui para contribuir com esse olhar mais atencioso para o corpo. E aí, Cláudia, tem uma pergunta que diz o seguinte: como é que eu vou olhar para o meu corpo com tantos corpos para eu olhar? Eu imagino que essa pergunta veio de alguém que é muito, muito ocupada. Possivelmente seja mãe, avó, dona de casa, professor. Ela pôs assim, como escutar meu corpo com tantos corpos para eu escutar. Foi o que a Fátima falou. E às vezes você tem que ter um olhar para si. E às vezes você tem que ser egoísta e você tem que aprender a falar não. Não para as dores, não para algumas pessoas, não para algumas situações. Eu falo que quando você às vezes aprende a falar não, você tira situações e pessoas tóxicas para a sua vida. Já começa por aí. Quando você começa a tirar situações que são tóxicas para a sua vida, que levam a dores físicas e emocionais, você já começa a ter, vamos dizer assim, a sua agenda começa a ser liberada para você escutar o corpo de outras pessoas, sim. De quem? De pessoas próximas a você que você ama. É o que a Fátima falou. Tem hora que você tá lá no avião, você tem que pensar que primeiro você tem que pôr o oxigênio em você, a máscara em você, para você colocar na outra pessoa. Então, às vezes, o corpo acaba e a mente acaba adoecendo e ficando com essas dores, que são dores físicas, são dores mentais e são dores, no coração. Uma dor que dói muito, é a dor da tristeza e da mágoa. E ela é a que mais traz dores emocionais. Então, aprenda a falar. Eu sei, eu também sou dona de casa, eu sou empreendedora, estou começando a ser empreendedora digital, trabalho fora, faço várias atividades. Tenho que ter um olhar, e porque eu dei esse depoimento para vocês, é para começar a ter esse olhar. Eu comecei a fazer mais coisas que eu gostava e comecei a fazer menos coisas que eu não gosto. Cláudia, e falando aí em pessoa ocupada, um exemplo apareceu aqui na tela, nos comentários. Olha, disse assim: a conversa tá boa, mas eu preciso ir ali assistir uma reunião da escola da minha filha. Então, esse é o exemplo da pessoa ocupada. E é interessante essa conscientização, porque aí já vem a pergunta: e aí, essa conversação ficará gravada? Ficará sim, Vera. Pode ir lá assistir a reunião. Você deu aí um baita exemplo de pessoa ocupada. Eu vou deixar gravado aí no feed e depois você assiste. E aí, Cláudia? Então, e tem que ter esse olhar, gente. Às vezes é jogo duro, é difícil a gente ter esse olhar. Mas eu falo, em uma das dicas que eu falo, dessa ocupação toda, você tem que colocar no meio dessa sua agendinha ocupações que te façam bem. Para o corpo, uma ocupação que faz bem, que precisa, o corpo precisa disso, é fazer pausas, fazer movimentações do corpo. Uma das coisas que eu estou pegando mais, dando mais palestras online, falando muito sobre isso. Ontem mesmo eu dei aula para a faculdade, falando para os fisioterapeutas do trabalho, tem que se movimentar. Na vida moderna, o que menos a gente está fazendo é movimentação. É diferente movimentação de atividade física, de exercício físico.
Quando eu falo para se movimentar, é que a atividade física é todo movimento corporal voluntário do ser humano, que resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, o que é nível de repouso? Vamos dar um exemplo? Ficar à frente do computador. Muita gente está trabalhando em home office, igual essa mãe que foi assistir a reunião da filha. Ou está no celular ou está no computador, um dos dois. Tá? Quanto tempo você fica parado à frente do computador? Uma dica, pessoal. Pega, levanta, deixa o relógio para despertar a cada 1 hora, 1 hora e meia. Levanta, vai tomar água, vai ao banheiro, dá aquela espreguiçada. Eu falo que é bom espreguiçar no mínimo 3 vezes ao dia. Espreguiçar bem quando acorda. Eu brinco sempre, todo mundo dá risada. Daqui, falem para mim, escrevam aqui. Quem de manhã, na hora que tá lá pipipi, pipipi, o despertador, você acorda e fala assim: bom dia, mãozinha, bom dia, dedinho, bom dia, pezinho, bom dia, bracinho. Quem faz isso? Quem dá bom dia pro olhinho, pro narizinho? Ou é daqueles que bate 10 minutos de soneca? Já deixa até um pouco antes para soneca. Aí daqui a pouco, pá, sai correndo, vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai tomar o café. Quando toma café, se não toma na padaria, quem faz isso? Pelo menos a grande maioria dos paulistanos assim fazem. Eu não sei nas outras regiões que está aqui na live. Quem aqui acorda, fica 1 minuto dando bom dia para o seu corpo? Alguém até já escreveu aí, até antes de você falar ou durante. Então, já escreveu que dá esse bom dia para as partes do corpo. O Luiz disse que ele acorda sem o pipi. Ou seja, ele é daqueles que acorda cedo mesmo. Aliás, o Luiz mora numa chácara maravilhosa. Tem que acordar cedo mesmo e aproveitar aquele paraíso. E alguém ali disse que diz bom dia, agradece o corpo, agradece a cama, o sol que já vai nascer. Então é isso aí, é ter essa conversa. É isso aí. Então esse é o primeiro. O segundo, isso no mínimo, eu tô falando, né? O segundo é sair daquele ambiente que você tá ali, por exemplo, computador, levantar, espreguiçar, fazer um movimento corporal. É isso. Isso é uma atividade. Vai deitar, espreguiça um pouco antes de deitar e vai espreguiçando. Observem, o Luiz Campbell, ele deve observar muito isso. Na chácara dele deve ter passarinho, muitos animais, e ele pode observar e falar isso aqui para gente, que todo animal, quando ele está muito tempo parado, quando ele vai levantar, fazer algum movimento corporal, ele antes dá uma espreguiçada. Até os passarinhos abrem as asas, espreguiça, faz um movimento para depois levantar voo. Exatamente. Tá? É diferente de atividade. É a mesma coisa que, não sei quem escreveu aqui, que antes de vir para a live já pedalou tudo. Isso é exercício físico, não é atividade física, principalmente na ergonomia. A ergonomia preconiza você quebrar essa monotonia. E, lógico, com algumas diferenciações e facilitações, como, por exemplo, eu brinco assim, sentou aqui, agora é a hora de eu arrumar a casa. Aí eu brinco muito que... Por exemplo, você vai varrer a casa. Você já reparou, Fátima, o quanto... Eu não sou muito alta, eu tenho 1,63 m, mas você já reparou que os cabos da vassoura, os rodos, são muito baixos e quando você está varrendo, obriga você a fazer flexão, curvatura da coluna e mais um movimento de rotação
esse movimento, principalmente para quem já tem as dorzinhas nas costas, ele é um movimento que eu chamo somatório, acumulativo. Você fica muito tempo sentado no computador, porque está trabalhando em home office, ou porque trabalha na empresa, fica muito tempo ou de pé no trânsito, no transporte, ou muito tempo sentado no carro, ou mesmo em algum ônibus, metrô, e assim vai. Eu falo que são acúmulos de fatores dentro do seu dia a dia que você tem que quebrar. Então, o cabo da vassoura, por exemplo, uma dica é você pegar, suspender ele e colocar ele mais ou menos na altura do olho da pessoa mais alta da casa. Que aí você e a pessoa mais alta podem varrer a casa, né, geralmente? Cláudia, você falou aí nos exemplos com os animais. Quem tem gato em casa aí sabe da grande lição que o gato nos dá para espreguiçar. O que é aquilo? Esse estica todo, quiçá aprendêssemos com os animais. E nessa questão dos animais, o Luiz falou que acorda lá com os galos, que não precisa do pipipi do despertador. A Fátima Rangel disse que lá em Canoa Quebrada tem até um jegue que acorda. E Quando aquele eu estou em realmente. Caraguá, eu tenho um galo também. Só que meu galo canta às 2, às 3, às 4 de uma hora. Esse aí é bom, se toda vez que esse galo cantar, a pessoa fizer uma esticada ali, espreguiçar, já fez o dever de casa. Cláudia, nós estamos indo já para os nossos minutos finais aí da nossa conversa. Permaneça conosco aí, pessoa ocupada. Eu sei que tem aí quem nos prestigia com a audiência, que tem compromisso aí às 19 horas, daqui a alguns minutos. Nós encerramos já já. Só que tem uma pergunta que veio para nós que diz bem assim, ó, sou professora, sou dona de casa, sou mãe, sou esposa, quero dicas. Eu imagino que na fala da Cláudia, ela já trouxe muitas dicas. Eu trouxe também aquela dica de voltar a olhar para dentro. Vamos olhar também para o outro, para quem está próximo, mas principalmente para o nosso corpo, porque ele estando bem, certamente nós também olharemos com bons olhos para o corpo de quem está próximo de nós. Mais alguma dica, Cláudia, aí para essa pergunta dessa mãe? Olha, é aquilo que eu falei, mãe, às vezes você tem que olhar um pouco para você e tentar colocar na sua agenda algumas coisas que te façam bem, te façam feliz. Mesmo que você tenha que tirar 5 minutos depois que você colocar as crianças deitadas, você pegar, vamos supor, você gosta daquele livro, leia ele 5 minutos antes. Eu gosto de ficar sentada quietinha ouvindo uma música com fone de ouvido. Faça isso, faça 5 minutinhos antes de você ir dormir. Deixe para você, eu sei, teve uma palestra que eu dei que uma das mães falou assim: eu não tenho tempo nem de ir no banheiro, eu vou no banheiro, eles estão lá, tudo olhando, eu no vaso sanitário, assim eles estão lá. Falei, gente, jura? Você não tem nem esse tempo para você? Ela falou, não. Eu falei, então faça isso. Coloque as crianças para dormir, porque você está tão cansada que, às vezes, você fica rolando na cama e demora muito para dormir. Então, antes de você fazer isso, ficar rolando, remoendo problemas, remoendo dores, né, físicas e emocionais, pega 5 minutinhos antes e faça aquilo que te faz bem. Ok. Cláudia, é isso aí, mais dicas aí para essa mãe que pediu. Tem uma pergunta aqui que eu deixei por último e ela é tão importante quanto todas as outras, que a pergunta é: quais são os primeiros sinais de estafa? E aí eu digo, e a Cláudia pode complementar depois também, caso tenha, que é assim, isso é bem relativo, vai depender de cada pessoa, cada indivíduo reage de uma maneira própria às pressões do dia a dia,
Mas um bom termômetro aí da estafa, primeiro, é o próprio acúmulo de trabalhos, né? Se você está com uma agenda aí muito cheia, se você está muito ocupado, já é um sinal de que você pode estar vulnerável à estafa. Mas como que isso reflete no corpo, nas emoções? Uma hora tem muito sono, outra hora ele falta. Uma hora está muito eufórico, muito animado ou animada. Outra hora está mal-humorado. Um dia está num pique danado, outro dia só quer dormir, não quer nada. Quer dizer, então são sinais que o corpo vai apresentando. E aí ele pode reagir dessa forma, a pessoa pode enxergar isso, mas podem vir sinais outros, como o choro fácil, e aí já vai se aproximando, além da estafa, vai se aproximando rumo a uma depressão ou alguma outra síndrome. Então, a questão é se conhecer. Por isso que eu escolhi nesse canal falar de autoconhecimento e autocuidado. Porque a vida toda, seja ela começando agora ou já bem madura, nós aprendemos e priorizamos o outro. Isso não deixa de ser necessário, ao contrário. Mas agora ainda dá tempo de voltar para si. Ainda dá tempo de ficar atento. Então, assim, organizar bem o dia, ter hábitos frequentes, ter uma rotina. A Cláudia já falou das micropausas, elas são necessárias. Então, como saber se já está se aproximando de uma estafa é atento a tudo isso. Precisa ficar bem ligado nesses sinais aí que o corpo vai apresentando. E não apenas o corpo físico, mas também o emocional, o psíquico. Aos primeiros sinais, peça ajuda de psicólogo ou de outro profissional, vai aí para o corpo, faz atividade, faz exercício, faz pausas, é por aí. Eu tenho uma coisa assim para completar o que você falou para ajudar ela e a todos que estão assistindo aqui. Pessoal, primeiro, faça um planejamento. Ó, segunda, terça, quarta, vou colocando o post-it aqui, a cor, e vou colocando o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Fora que o meu celular, o despertador dele, tem tudo que eu vou fazer da semana inteira. Depois coloco ele assim, é planejamento, organização. Muitas vezes as pessoas ficam estafadas porque elas ficam correndo em volta do próprio rabo. Faz, sente cansaço direto, sente essa estafa direta porque não se organiza. Para você saber o que está acontecendo com você, você vai fazer uma termoagenda, que eu chamo. O que é essa termoagenda? Você vai pegar uma agenda, rapidinho aqui, Fátima. E aí, você vai... Deixa eu pegar aqui, que eu quero pegar que apareça mais aqui para vocês. Vocês vão pegar... Opa! Muita folha aqui. Vocês vão pegar nessa termoagenda. Hoje, você brigou no trânsito. Eita, caneta não ajuda. Vamos lá, outra caneta. Caneta tem de monte, o problema é funcionar, né? Então, brigou no trânsito. Só pus assim, ó, brigou, tá? Aqui vai aparecer para vocês o invertido, mas brigou no trânsito. Brigou no trânsito, eu uso só três carinhas, os emojis, que é, o feliz, sou boa, o raivoso e o triste. Essa daqui dá para ver. Nossa, como tá feio. Então, assim, brigou no trânsito, é uma coisa que te deixou triste, te deixou chateado, vai lá e ó,
faz uma carinha triste. Ponto. Nesse mesmo dia, você se chateou porque você chegou do mercado e deixou cair uma caixa inteira de ovo e quebrou. Só que aí você não ficou triste, você ficou com raiva. Em cada situação que houver, você vai colocar a situação, coloca a situação e a data daquela situação. Geralmente eu faço isso de semanalmente, tá? Você pode fazer quinzenalmente e mensalmente. O que você vai fazer? A cada o que você achar, não é escrever tudo, mas se é tudo que está te incomodando, você vai escrever. E aí você vai, no final da semana, no final da quinzena, no final do mês, você vai contar quantas carinhas felizes você tem, quantas carinhas raivosas e quantas carinhas tristes. A partir daí, você vai ver como você está, para você tomar o autocuidado. E se você não conseguir, não é vergonha nenhuma de você pedir ajuda. Ok. E para ajudar, estão aí os profissionais em todo município, em todo lugar tem. Hoje está muito fácil de conseguir informação, é preciso filtrar essas informações, a internet está cheia delas, mas a ideia é que procure realmente quem está preparado para poder ajudá-lo, não é isso? Ok, então agora, já finalizando o nosso papo de hoje, a nossa conversação, e é justamente para que as dicas que aqui foram disponibilizadas sejam utilizadas. Então, esse vídeo ele ficará no IGTV, passa lá depois, olha, anota, pergunta, vou colocar caixas lá, pergunta nos comentários, pergunta nas caixinhas de perguntas e continuemos em contato. Essa é uma iniciativa de autocuidado, tem muitas outras, já falamos de outras aqui. E a ideia é bem essa. O corpo é a nossa estrutura, é ele que mantém tudo mais, é ele que sustenta. Então, ele realmente merece uma atenção especial. Cláudia, suas considerações finais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que essas pequenas dicas que nós passamos para vocês sirvam para vocês e para quem está em volta de vocês. Me sigam no Instagram, @Cláudia Carvalho Campos. Eu e a Fátima estamos começando nesse empreendedorismo digital. Estamos muito felizes de levar todo o nosso conhecimento e a nossa experiência para vocês. Espero muito ter ajudado nessa live um pouquinho mais cada um de vocês. Ok. Cláudia, gratidão por estar aqui nessa conversa, nesse papo de gente ocupada, nessa conversação. Nos acione, nos chame no direct, nos comentários. Teremos eu e a Cláudia certamente grande prazer em contribuir para essa melhora da qualidade de vida, para esse autocuidado. São uma infinidade de possibilidades. Falamos hoje desse olhar para o corpo. Outro dia falamos de outros assuntos, outros virão. Na próxima semana, inclusive, nesse mesmo horário, já é nosso convidado, nós vamos falar do cabelo. Já imaginou? Cabelo dentro de um cenário de autocuidado. Já pensou nisso? Que cuidar do seu cabelo é cuidar de si e é também um autocuidado. Gente, venham para a próxima live, que eu conheço a convidada da próxima live. Ela tem dicas maravilhosas para vocês. Tá vendo? Então venha mesmo, no mesmo horário, na próxima quarta-feira. Cláudia, um prazer redobrado falar com você novamente. A gente está sempre se encontrando por aí nos grupos de estudo, e que bom que você veio aqui falar para a nossa audiência, né? A minha e a sua, as pessoas que nos seguem, que acreditam no tanto que nós aprendemos pela vida e podemos sim contribuir para a melhoria da qualidade de vida, para que as pessoas fiquem mais atentas, com dicas pequenas, algo pequeno, mas que é possível fazer por si. E fazendo por si, certamente fará também pelo outro, ok?
Cláudia? Ok. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, gratidão, Fátima. Pessoal, pessoa ocupada, grande abraço para cada um e cada uma de vocês. Espero vocês aí na próxima semana e em outros momentos, outros vídeos que ficarão no feed. Cláudia, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por todos que vieram assistir. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.